Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um estudo da Gênese e, como sempre, vamos fazer o nosso preparo com base na obra Tempo para o Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana pela psicografia de Celi Durão durante os trabalhos aqui no MAP. E a mensagem de hoje é o título do livro, Tempo para o Entendimento. Um dia, uma noite, uma semana, um mês, um ano, um século. Quanto tempo é preciso para os homens entenderem o que lhes foi ensinado pelo nosso Mestre? O quanto temos que viver para aprender? A ignorância tem que ser perdoada pelo simples fato que é ignorar, desconhecer. Felizes os inocentes, mas não devem permanecer nesse estado para sempre. É preciso primeiro despertá-los para a vida verdadeira. Cabe a cada um transmitir uma palavra, repetindo os ensinamentos de Cristo, não como imposição, mas sim como alerta para a condução do verdadeiro caminho. Nada que existe é por acaso. Não se debelem contra o sofrimento e as provas que os acompanham. São provas de encarnações anteriores que os levarão ao caminho dos justos. Abram seus corações, abram seus olhos em direção ao infinito, pois não se atendo ao seu pequeno mundo, verão um mundo maior, que é pleno de amor, solidariedade, compreensão e perdão. Rezem, rezem muito, pois a prece não só alivia as dores, como eleva o espírito. Rezem por todos os sofredores, pelos seus familiares, por todas as crianças do mundo, pelos governantes, pelos irmãos não esclarecidos. Suas preces serão ouvidas e, através delas, que a sua elevação espiritual se dará, e poderão servir também para abrir as mentes e os corações de seus semelhantes. Bondade, caridade, assistência ao próximo, boa vontade para com os menos esclarecidos, é muito do que vocês podem fazer a seu próximo. Fiquem na paz de Jesus e sob a proteção de São Francisco de Assis. Então, meus amigos, vamos unir nossos pensamentos, relaxando, para fazer a nossa prece, levando o pensamento aos mentores aqui da casa, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, a Jesus, que nos inspirem nesse estudo, que nos ajudem a seguir pela vida, dando o nosso melhor para cumprir os nossos deveres, que Jesus ilumine os nossos lares, os nossos familiares, dê força aos aflitos, aos doentes e a todos nós que estamos sempre necessitados desse colo de Jesus. Que Ele nos acompanhe, nos ilumine a caminhada, graças a Deus. Bom, então vamos dar continuidade ao estudo da Gênese. Na semana passada, nós falamos ainda da Gênese mosaica sobre os 6 dias da criação. E o último dia é a criação do homem. E eu já vou mostrar uma figurinha para vocês, que é o do 6º dia. Então, vocês estão vendo aí a figura 20.1, aquele homem das cavernas. Quem são os homens da caverna? Somos nós que habitávamos esses corpos, né? Ou na Terra ou em outro mundo, porque nós não sabemos de onde viemos. E esse homem primitivo que vocês veem aí, esses espíritos, como nós, simples, ignorantes, né? Estão misturados na história da Terra com outros que vieram de outro orbe. É o assunto que nós vamos falar hoje. Então, voltando aqui para o nosso estudo, hoje nós temos na Terra a situação da transição do planeta para mundo de regeneração, onde nós estamos vivenciando no mundo espiritual aquela separação do joio do trigo, e nós falamos disso toda hora aqui, porque é um momento muito crítico na história do planeta. Muitos espíritos já estão sendo separados há algum tempo, não é de agora. Só que agora isso está se acelerando, e a cada ano que passa, mais espíritos vão ser retirados da Terra.
aqueles muito voltados ao mal, muito resistentes à lei de amor. E eles vão para o mundo nessa fase, dessa figura que nós vimos. Eles não vão pegar um mundo com a tecnologia, com a ciência, com as civilizações já tão adiantadas como nós estamos nesse momento. Se nós olharmos para a Terra, para daqui a 100 anos, dá para imaginar uma Terra, um planeta sem doenças. Vamos imaginar que a situação das guerras, dos armamentos, isso tenha, de alguma maneira, sido resolvido. Nós não teremos um mundo tão bélico, tão violento como hoje. Imaginando que os espíritos mais violentos foram separados, que aqui só fiquem aqueles propensos ao bem, já vivenciando o bem, nós podemos imaginar uma terra que é um verdadeiro paraíso. Então, esses espíritos que estão separados, sendo separados, na verdade, eles estão perdendo o paraíso. Eles estão sendo expulsos do paraíso. Eles serão acompanhados, porque são filhos de Deus e são amados como todos nós. Mas eles vão vivenciar um mundo muito diferente, um mundo nessa fase primitiva. Eles vão vestir um casaco mais grosseiro, um casaco peludo. Eles vão levar o conhecimento para essa civilização, para esse povo, esses povos que eles irão encontrar. Eu vou ler aqui da Gênesis, o Paraíso Perdido, alguns trechos, porque praticamente os itens 13, nós estamos lembrando no capítulo sobre a Gênese mosaica, o capítulo 12, tá bom? Então, o item 13, 14, 15 falam daquela história de Adão e Eva, do paraíso perdido. Então, relembrando, sem ler todos os detalhes, Deus criou, segundo a Gênese que está na Bíblia, né, o paraíso, colocou o homem e a mulher e falou para que eles não comessem da árvore, né, da ciência do bem e do mal. Então, o homem e a mulher, simbolizados aí por Adão e Eva, vivendo no paraíso, burlaram a lei de Deus. Aparece uma serpente, e essa serpente fala para Eva comer a maçã, o fruto proibido. E Eva, então, a princípio reluta, mas segue o que a serpente tinha induzido a ela e come a maçã. E isso gera, então, vamos dizer assim, entre aspas, uma revolta de Deus que expulsa os dois, então, do paraíso, por não terem seguido aquela orientação de não comerem o fruto proibido. Olhando pelo lado dessa história, seria ridículo, né, a gente imaginar um Deus que punisse de forma tão severa alguém por ter comido uma fruta, mesmo que fosse uma fruta proibida por Deus. É óbvio que essa história contém uma alegoria. Essa história, ela é muito mais profunda do que parece na verdade. Então, indo direto ao ponto da interpretação espiritual, porque a Bíblia ela traz muitas verdades, mas de forma figurada, pelo tempo em que ela foi escrita. Não dava para se introduzir certos assuntos de cunho espiritual naquela época. O tempo de Moisés data aí de mais ou menos 1.600 anos antes de Cristo. E muitas histórias que estão, na verdade, na Bíblia, são repetidas por outros povos, outras culturas, que não são dessa corrente, nem judaica, nem cristã. Tá bem? Então, Kardec vai dizer assim, vamos ver a explicação do que representa Adão e Eva, que foram, então, expulsos do paraíso. Esse item que nós estamos vendo é o paraíso perdido. Então, ele vai dizer assim, Adão é a personificação da humanidade. Então, vamos dizer que Adão e Eva simbolizam a humanidade, né? E essa falta de comer o fruto proibido é a fraqueza do homem. A árvore, como a árvore da vida, é o emblema da vida espiritual.
como a árvore da ciência, é a da consciência que o homem adquire do bem e do mal. Então, o fruto da árvore é um emblema do objetivo dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça. E resume nesta imagem os motivos de arrastamento ao mal. Comer o fruto proibido é sucumbir à tentação. Então, a história de Adão e Eva traz esse simbolismo. Nós temos as leis de Deus. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. E o tempo todo, na nossa vida, nós temos que tomar decisões sobre que caminho a seguir. Nós nos vemos diante de situações em que nós temos que seguir o que é certo ou o que não é certo, decidir sobre o bem ou o mal. Eu pergunto a vocês, nós sempre decidimos pelo caminho certo? É óbvio que não. Muitas vezes nós erramos, nós caímos, nós não resistimos à tentação de seguir o caminho que nos leva a uma restrição, que nos leva a uma condição um pouco de dificuldade. Por isso disse Jesus, né, que a porta da perdição é larga, estreita é aquela que leva a Deus. Então, nesse simbolismo de Adão e Eva, está aí a escolha do homem, está o uso do livre-arbítrio. E a lei de causa e efeito faz com que o espírito sofra as consequências das suas decisões equivocadas. Num âmbito mais amplo, essa história de Adão e Eva simboliza a população de um mundo que vem reencarnando, aqueles espíritos que vão reencarnando, e que num determinado momento, então, da sua evolução, aquele mundo precisa dar um salto evolutivo. Nesse salto, então, é determinada uma época, uma quantidade de encarnações, e os espíritos, então, que não fizeram um determinado progresso, são retirados desse mundo. Então, no passado, nós sabemos, nós já estudamos esse assunto aqui, essa separação aconteceu num mundo que orbita o sistema de Capela, que são 2 estrelas. E eles foram retirados desse mundo que está numa fase, como a Terra está agora, talvez até um pouco mais adiantado, e eles foram expulsos do paraíso, foram retirados daquele mundo e foram enviados para um mundo primitivo. Foram vestir um casaco mais pesado, peludo. Que mundo era esse? A Terra do passado. Então, eles tiveram várias encarnações aqui e foram divididos em grupos, em 4 grupos, e foram reencarnando ao longo do tempo, tá bem? Então, a história de Adão e Eva, a perda do paraíso, simboliza esse momento da transição planetária em que os espíritos que usam mal o seu livre-arbítrio são separados, então, do mundo que está destinado a dar um salto evolutivo. No caso da Terra, a gente consegue imaginar a tecnologia sendo usada para o bem e certas situações sendo resolvidas. Que mundo maravilhoso pode se tornar a Terra. E nós temos toda uma caminhada pela frente. Então, Adão e Eva simbolizam esse momento, né? E hoje, o que está acontecendo? Nesses tempos, nesse fim dos tempos, fim de um ciclo, nós temos os novos exilados, os novos Adãos, né? E Evas, que são os espíritos da Terra que estão sendo exilados para um novo mundo, onde eles vão continuar a sua jornada evolutiva. Então, eu vou mostrar uma figurinha. Então, você vê aí o exílio na figura. Os espíritos são conduzidos, então, de um orbe para outro, né? O que aconteceu no passado? Isso aí é o que aconteceu no passado. Vocês veem lá o sistema de Capela, está vermelhinha lá 2 estrelas, porque são 2 estrelas, uma ao redor da outra, e à esquerda o Sol. Então, a Terra orbitando o Sol e um planeta qualquer orbitando Capela. Então, os espíritos foram retirados das esferas espirituais de Capela
e trazidos para a Terra para as esferas espirituais. Ou seja, quando há esse exílio, é quando os espíritos encarnam. Então, eles são levados com seu corpo espiritual de um orbe para outro, tá bem? E nesse outro orbe eles vão sendo preparados para reencarnar. Só que são grupos de espíritos, são vários espíritos. Então, voltando aqui para a gente, nós estamos vivenciando essa situação nesses momentos, então, que muitos espíritos já foram retirados, outros serão retirados da Terra à medida que vão reencarnando, desencarnando, tá bem? Eu sempre penso numa mensagem que nós temos na Bíblia, que os nossos irmãos evangélicos levam em consideração ao pé da letra, que é a do arrebatamento. Certamente, essa passagem do arrebatamento, que se interpreta como se fosse um arrebatamento físico, não pode ser físico, né? Vamos dizer que esses espíritos, então, na fase de transição, serão arrebatados da Terra, das esferas espirituais da Terra, para um outro mundo. E aqueles que tiverem merecimento, mesmo que desencarnem, vão ficar nessa Terra, destinada a ser um mundo mais feliz. Tá bem? Então, aqui na Gênese, nesses itens, eu peço que vocês leiam, há uma série de considerações de Kardec sobre o paraíso perdido. Então, seguindo no item 23, lá no finalzinho, no último parágrafo, o paraíso terrestre de que inutilmente se procuraram os traços sobre a terra era, pois, a figura do mundo feliz onde Adão havia vivido, ou antes, a raça dos espíritos que ele personifica. A expulsão do paraíso marca o momento no qual tais espíritos vieram encarnar-se entre os habitantes deste mundo e a mudança de situação que daí ocorreu. O anjo armado com espada flamejante, deixa eu fazer um parêntese aqui, introduzir, que lá na Gênesis fala de um anjo que impedia que Adão e Eva voltassem para o paraíso. Então, o anjo armado com espada flamejante, que defende a entrada do paraíso, simboliza a impossibilidade em que se encontram os espíritos dos mundos inferiores de penetrar nos mundos superiores antes de o haver merecido, através de sua purificação. Bom, então, nós vivemos esse momento da separação do joio do trigo, mas, ao mesmo tempo que espíritos estão sendo exilados da Terra, outros estão chegando. Então, uma das coisas mais bonitas que nós temos de informações mais recentes é a quantidade de espíritos, de orbes mais elevados, que, convidados por Jesus, já estão entre nós. Alguns já reencarnaram e muitos outros vão reencarnar em massa. Muitos espíritos, muito evoluídos. E eles vão ser aqueles que vão dar um novo rumo ao planeta Terra. Eu quero passar um vídeo para vocês do Divaldo, ele é um pouquinho longo, em torno de 10 minutos, onde Divaldo fala dos espíritos que vão reencarnar na Terra. Os espíritos que muitos deles já viveram na Terra, estão retornando, ele vai citar alguns. É óbvio que isto é informação espiritual e fidedigna de um médium super confiável, né, que é referência para nós, que é o Divaldo. Então, assistam o vídeo do Divaldo e a gente volta a falar daqui a pouquinho. Fiquem com o vídeo. Falávamos da presença de seres de outra dimensão. Desde que o nosso sistema acercou-se de Alcíone e penetrou na grande camada de fótons, surge naturalmente o intercâmbio entre aqueles que habitam essa estrela e, convidados pela misericórdia de Jesus, vêm ter conosco para impulsionar o desenvolvimento do nosso planeta. Então continuam as informações. Allan Kardec teve a mesma previsão, porquanto em A Gênese, no capítulo 18,
ele diz: tornada adulta a humanidade, tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Despoja-se, em consequência, das faixas infantis e se lança, impelida por irresistível força, para as margens desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. É notável esta reflexão. A humanidade já está adulta, já desenvolveu o intelecto, está em processo de desenvolvimento ético-moral. É muito mais fácil desenvolver a inteligência do que disciplinar os sentimentos. Mas agora que nós estamos nesta fase que nos abre as perspectivas para passos mais audaciosos, o codificador continua: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verificará dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então asseveram os espíritos que nesse período da grande transição, o que já vem ocorrendo, espíritos nobres, do período de Péricles na Grécia, os grandes trágicos, do período de Sócrates e de Platão, os grandes sábios da antiguidade, Forri, Confúcios, Anaxágoras, Siddhartha Gautama, Krishna, Arjuna, eles mergulharão na matéria para darem o grande passo para que haja o que a Bíblia chama o Armagedon. Armagedon é um vale, o vale de Josafá, que fica numa região de Israel, entre a Palestina e o mundo exterior, o Oriente Médio. Então as tradições bíblicas asseveravam que ali se travaria a última batalha, a batalha do bem, a batalha do mal. É naturalmente uma proposta mítica, porque hoje as armas inteligentes não necessitam sequer das criaturas. Mandam-se os mísseis com uma exatidão quase de 90%. Mas Armagedon hoje é a terra, é o vale das paixões, em que se travará a grande batalha do bem e do mal. Estarão reencarnados espíritos nobres, aqueles filósofos pré-cristãos, que vieram no período de Caio Augusto César, o grande pioneiro de uma renovação, quando Jesus nasce. Então Salustio, Mecenas, Tito Livio, Virgílio, estarão reencarnando-se. Reencarnar-se-ão os grandes pensadores neoplatônicos de Alexandria, os grandes pais do cristianismo primitivo, os renascentistas. Já existe neste momento em que a música se transformou no grito dos desesperados, o retorno à música erudita, os clássicos, a beleza das mensagens sinfônicas, a música das estrelas, a arte. Asseveram que esse século é da arte, do amor, da religião, da beleza, como o anterior foi da ciência e da tecnologia. Essas duas doutrinas, a tecnologia de ponta e a ciência, estarão a serviço do homem, ao invés do homem estar a seu serviço. Estará a benefício da humanidade, tornando o mundo melhor, superando as doenças infecto-contagiosas. É curioso notar-se que algo recentemente, o jornal A Folha Espírita, dirigido pela doutora Marlene Nobre,
entrevistou um jovem, amigo de Chico Xavier, a quem o médium teria feito uma notável revelação. E a revelação do Chico parte daquele momento da corrida armamentista entre russos e americanos à margem da Terceira Guerra Mundial. Então Emmanuel lhe teria dito que Jesus reuniu-se com os guias do sistema solar e pediu para a Terra um prazo de 50 anos. Poderão encontrar na internet. Esses 50 anos terminam em 2019, em que as criaturas humanas, principalmente no planeta da Terra, porque é um planeta colossal, particularmente no Brasil, deveríamos lutar para criar uma nova psicosfera e apressar o processo do mundo. Então, Jesus conseguiu o prazo e espíritos nobres reencarnaram. Emmanuel, no ano 2000, deve estar com 10 para 11 anos. Qual será a notável missão de Emmanuel? O espírito Joana de Ângeles programa-se para reencarnar a partir possivelmente de 2015. Qual será a tarefa dessas entidades nobres que deram centenas de anos? Adolfo Bezerra de Menezes, que estaremos completando seus 180 anos de nascimento em 29 de agosto próximo. Dr. Bezerra reencarnando-se. Que será a proposta sublime de um espírito dessa talha, que a convite de Maria Santíssima, quando completou 50 anos desencarnado, foi oferecido para ele escolher no sistema solar onde desejaria reencarnar-se. E o Dr. Bezerra disse: enquanto houver lágrimas e sombras na pátria do Cruzeiro do Sul, eu pedirei à Mãe Santíssima que me permita continuar atendendo os filhos do Calvário que choram, os que sofrem na pátria brasileira. E então ela aqueceu. E ele prosseguiu trabalhando no Brasil. Hoje, Dr. Bezerra, são aproximadamente 10 mil espíritos da sua coorte que atendem em toda parte. Não somente no Brasil, mas nas Américas, na Europa. Porque onde existe brasileiro espírita, há uma ternura imensa por Dr. Bezerra. Depois de viajar praticamente o mundo, 64 países, os 5 continentes, mais de 3 mil cidades, é comovedor verificar se essa ternura por um espírito de escol, como médico dos pobres. Então eles estarão de volta para poder mudar a estrutura do nosso planeta. E os maus? Eles não ficarão impedindo o desenvolvimento do bem. Por uma lei de sintonia, de vibração, de intensidade quântica, eles irão mergulhar na carne um planeta compatível com as suas tendências negativas, como ocorreu com aqueles da constelação do Cocheiro, aqueles que vieram de Capela e que criaram as grandes civilizações do passado. Depois que eles se reabilitaram, voltaram. E observemos, por exemplo, o Egito. O Egito faraônico. Aonde estão aqueles arquitetos notáveis? Hoje o Egito é uma terra pobre, que vive das suas tradições, caracterizada por uma miséria, pelo terror de Mubarak, que o governou por 40 anos e agora está sendo devorado por um câncer. Porque ninguém foge de si mesmo. Nós somos os construtores da nossa felicidade. A lei é inexorável para todos. E cada qual colhe de acordo com o que semeia. Então estamos no limiar da nova era. Os maus não encontrarão campo e os bons passarão, como diz o codificador, a criar um planeta perfeitamente transformado. A época atual, disse ele, há 100 e tal anos, porque a Gênesis foi publicada em 1868. Então, a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma
no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Nós encontramos pessoas honradas, naturalmente honestas, simples, generosas, viajando muito por cidades modestíssimas. Desde o ano de 1970, que eu vou todos os anos a uma região muito pobre do estado da Bahia, a Chapada Diamantina. Basta dizer que a região é tão atrasada que a abolição da escravatura chegou em 1912, porque não havia meios de comunicação. A República chegou em 1925. E aí, gostaram do vídeo? Divaldo falando então desses espíritos que vão retornar, que é uma informação maravilhosa, não é? Então o exílio não se trata apenas desse exílio de expulsão, entre aspas, desses espíritos que estão muito resistentes, que vivenciam muito mal. Também virão seres de orbes mais elevados e espíritos que já fizeram muito progresso na Terra, e espíritos que foram missionários na Terra, porque alguns desses grandes nomes do passado já vieram de outros orbes, de outras esferas, para dar uma contribuição para Jesus, governador espiritual do planeta, e retornaram. E muitos deles estão retornando de novo. Um dos espíritos que está entre nós há bastante tempo, que é bem conhecido de nós espíritas, é o Dr. Bezerra de Menezes. Pelo que Divaldo fala, então, o Dr. Bezerra ainda está entre nós. Imagine uma reencarnação do Bezerra de Menezes, de um Francisco de Assis, né? Então, nós vamos viver tempos muito diferentes, muito bonitos na Terra. E não pensem da forma como eu escuto muitos falar, não vou estar aqui para ver isso. Vai estar sim, eu sempre digo isso. Porque nós vamos acompanhar esse processo, estejamos na esfera física ou na espiritual, desencarnados. E eu sempre digo que desencarnados, lógico, aqueles que estiverem equilibrados, têm até condições de acompanhar muito melhor esse processo do que encarnado. E aqueles desencarnados que estiverem em sintonia com essas falanges do Cristo vão até poder trabalhar nesse processo, dar continuidade a esse processo. E encarnados, pensem nisso, nós podemos trabalhar com o Cristo, auxiliando nessa transição. De que forma? Fazendo o melhor que nós pudermos no nosso dia a dia, cumprindo os nossos deveres, nossas obrigações, nos esforçando para melhorarmos moralmente, para servirmos, por mais imperfeitos que nós sejamos, como uma luzinha para aqueles que nos cercam. Então nós somos co-criadores menores desse mundo, dessa terra, inclusive dessa terra de regeneração. E aqueles que desencarnarem, que vão assistir esse processo, a continuidade desse processo, porque já está ocorrendo, nós já estamos assistindo, mas vamos dizer assim, a fase boa, que é a fase da encarnação em massa desses espíritos, aqueles de nós que estivermos do lado de lá, vamos reencarnar depois. E vamos imaginar que viremos também junto com esses espíritos, décadas à frente, que seja 100 anos à frente, e vamos estar aqui entre eles, vivenciando, sim, essa situação. Então, todos que ficarem na Terra vão vivenciar essa mudança e essa chegada do mundo de regeneração, que é um processo, etapa por etapa. E aqueles muito violentos vão perder essa chance, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Os violentos, aqueles que estão fora de sintonia com essa nova fase, terão que voltar para uma escola mais dura. Mas eles são filhos de Deus e um dia eles também chegarão nesse momento. Portanto, nós temos que parar, é bom refletir sobre essas coisas, e a doutrina espírita nos dá essa visão ampla sobre a vida e o entendimento dos evangelhos, da Bíblia, inclusive dessa passagem da Gênesis. Adão e Eva, então, foram expulsos do paraíso. E vejam bem o que está escrito lá no texto da Gênesis,
da Bíblia, que Caim matou Abel, não é isso? E ele então foi retirado do Jardim do Éden, e ele foi para um local onde ele construiu uma cidade, encontrou uma mulher e casou com essa mulher. Isso é o que está escrito. Agora pensem bem, se só existia na terra Adão, Eva, Abel e Caim, de onde veio essa mulher? Como pode isso? E o texto original não diz que ele construiu, disse que ele estava construindo uma cidade. Isso é o que está escrito no original, porque depois nas traduções vão modificando palavras, entendimentos. Cidade pressupõe a existência de muitos seres. Então, como que Caim, que matou Abel, estava construindo uma cidade com uma mulher? Não faz sentido, né? Isso denota a existência de outras pessoas, uma cidade para outras pessoas. E nesse simbolismo, então, de Adão e Eva, a gente vai encontrar uma terra já habitada, e aqueles espíritos que foram expulsos do paraíso, então, eles continuam nesse processo de construção da terra. Os grupos que vieram de Capela, só para completar esse assunto, foram 4 grupos. Eu fiz um resumo aqui deles. Eu sugiro que vocês leiam a obra A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, que traz isso em mais detalhes. Mas para não deixar de citar, vamos lá. Então, esses capelinos foram então degradados, expulsos do paraíso e vieram para a Terra em 4 grupos. Esses grupos são por características. Não pensem em raça da maneira que nós entendemos. Aqueles povos tinham algumas características, eles foram divididos por características. Os egípcios, aqueles que reencarnaram entre os egípcios, eles tinham menos débitos, eram mais voltados ao bem. Eles tinham uma saudade de Capela que eles não entendiam, porque eles não conseguiam lembrar, mas eles olhavam para os céus e sentiam uma atração. Eles sentiam que não eram daqui. Então era uma saudade torturante. E fizeram grandes obras, com um conhecimento que até hoje deixa todo mundo de boca aberta. Não só na construção em si, mas nas posições, as relações matemáticas, apontando para o cinturão de Órion, as 3 pirâmides. Então, eles vieram e tinham esse culto à morte, à mumificação, acreditavam em algumas coisas que não eram corretas, mas eles tinham o sentimento de que iam continuar vivendo, tá? O povo da Índia, que é o outro grupo, eles são anteriores aos egípcios e israelitas, são bem antigos. Então veio esse grupo, essa horda, que encarnou na Índia. E lá nós tivemos, então, as primeiras vozes da filosofia, da religião, recordações de Capela também, que aparecem nos Vedas. O que aconteceu em Capela é retratado nos Vedas. E quem lê os Vedas e os textos derivados dos Vedas vai perceber que eles falam de uma guerra. Dá a impressão até de que é uma guerra nuclear. Será que teve uma guerra nuclear em Capela? Porque é isso que é relatado nos Vedas. Falam de veículos aéreos, os vimanas, que emanam grandes armas, né, que emanam ondas de destruição através de armas que lembram as armas nucleares, enfim. É muito interessante como alguns textos antigos tratam a história, né, que parece que eles estão recordando de algo. O povo de Israel, qual é a característica dos hebreus? Certeza na existência de Deus, muito orgulhosos, muito vaidosos, e cultivavam uma certa aristocracia espiritual. Eram pouco acessíveis a dividir isso com outros grupos, eram muito fechados entre eles. Era o grupo mais forte, mais homogêneo. Foi esse grupo que Jesus escolheu para reencarnar entre eles.
e nós temos os arianos, né? Que são provenientes ali da Índia, daquela região também do Irã. Eles vieram depois dos hindus e dos egípcios, né? E eram os mais revoltados, os arianos, pouco afeitos à religião, expansionistas, dominaram vários dos outros povos nessa sequência de encarnações. Depois se fixaram na região que é a Europa para nós hoje, muito inquietos, se dividiram em várias correntes, entraram em choque. Então eu vou passar um outro vídeo para vocês que fala especificamente mais com relação ao povo da Índia. Então assistam esse vídeo de 4 minutos e nós voltamos a conversar. Dos espíritos exilados de Capela, os que se agruparam às margens do Ganges foram, contudo, os primeiros a formar os princípios de uma sociedade organizada. As organizações hindus são anteriores à própria civilização egípcia e aos agrupamentos israelitas. Era na Índia, então, que se reuniram os arianos puros, que cultivavam também as lendas de um mundo perdido, que alguns pensavam ser o antigo continente da Lemúria. Desse povo descendem todos os povos arianos que floresceram, mais tarde, na Europa. É por isso que todas as línguas dos povos de pele branca guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, língua que constituía uma reminiscência de sua existência passada em outros planos. Se as civilizações hindu e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com os arianos, que se transferiram para a Europa, onde se iniciaram os seus movimentos evolutivos. Tais espíritos eram, em sua maioria, indivíduos revoltados com o seu degredo. Muito dedicados ao trabalho, foi com eles que a agricultura e a indústria pastoris encontraram os primeiros impulsos. Com as organizações econômicas, oriundas do trato direto com o solo, deixaram, no entanto, perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Mas, retornando a Adão, se chegamos à conclusão de que a humanidade não surgiu de Adão, qual o papel dele nesta história? Em que época ele viveu? Segundo o Livro dos Espíritos, Adão viveu cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Caim, seu filho, cultivava o solo, e Abel, seu outro filho, era pastor, o que prova que a data indicada pelos espíritos a respeito da época em que viveu Adão é compatível com os registros históricos. Como o povoamento da Terra se iniciou em épocas bem mais recuadas, é evidente que não descendemos dos pais de Abel e Caim, mas sim de outros ancestrais que viveram muito antes. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Adão e Eva constituem apenas uma lembrança dos espíritos que foram degradados na paisagem da Terra. Como a palavra Adam, em hebraico, significa homem, podemos interpretar nas mensagens bíblicas da Gênesis toda a citação a Adão sendo como citação ao homem. Ou seja, Adão é o símbolo para a humanidade, não o seu genitor. Mas a polêmica sobre Adão, o surgimento da humanidade e a raça adâmica permanecem. Cientistas analisam leis da biologia, fósseis arqueológicos e mutações sofridas pelo DNA para descobrir a real origem de tudo. Os estudos apontam a África e a Ásia como o berço da vida humana em nosso mundo, sendo que os europeus se formaram com as ramificações dos povos destes dois continentes, confirmando o relato de Emmanuel sobre os povos existentes na Terra quando houve a chegada dos espíritos exilados de Capela. Por fim, é importante lembrar que para o leitor antigo, a questão da historicidade do personagem bíblico era irrelevante. Tanto judeus como cristãos consideram a Gênesis parte do Pentateuco, que é a instrução de Deus para o seu povo. Como ensinamento, usa bastante linguagem da sabedoria e formas poéticas, cujo tema principal é a vida humana e o seu relacionamento com Deus. Quando lemos outras partes da Bíblia, não perguntamos sobre a veracidade dos fatos. Quando lemos a parábola do bom samaritano,
não ficamos nos perguntando se aquele personagem de fato existiu, mas sim extraímos o ensinamento da passagem. Assim também deveríamos fazer com relação à historicidade de Adão. E aí, gostaram do vídeo? Interessante, não é? Existem muitos aspectos da história da Terra que nós vamos, mais à frente, conhecer melhor. Certamente, um dos presentes que nós vamos receber da espiritualidade é a informação correta do que aconteceu na Terra. Algumas dessas informações nós já começamos a receber. Uma delas através de Emmanuel na obra Caminho da Luz, que retrata uma realidade do que aconteceu. E a gente passa a ter uma visão da vida muito mais ampla. Essa é a grande beleza para mim da doutrina espírita, o entendimento da vida como ela é. Eu vou ler o item 26, é o último item desse capítulo que trata da Gênese mosaica. Para lançar luz sobre todas as partes da Gênese espiritual, foram necessários os conhecimentos que o Espiritismo trouxe, demonstrando as relações entre o princípio espiritual e o princípio material. A natureza da alma, sua criação no estado de simplicidade e ignorância, sua união com o corpo, sua marcha progressiva, indefinida, através de existências sucessivas e através de mundos que são outros tantos degraus na via do aperfeiçoamento. Seu degrau, livramento da influência da matéria mediante o uso de seu livre-arbítrio, a causa de suas inclinações, boas ou mais, assim como de suas aptidões, o fenômeno do nascimento e da morte, o estado do espírito na erraticidade, enfim, o futuro que é o prêmio de seus esforços para a sua melhoria e de sua perseverança no bem. Graças a esta luz, o homem sabe doravante de onde vem, para onde vai, por que está sobre a terra e por que sofre. Sabe que seu futuro está entre suas mãos e que a duração de seu cativeiro aqui embaixo depende dele. A Gênese, tirada da alegoria estreita e mesquinha, lhe aparece grande e digna da majestade, da bondade e da justiça do Criador. Considerada sob esse ponto de vista, a Gênese confundirá a incredulidade e a vencerá. Muito bonito, né? Realmente, a vida vai muito além do que nós imaginamos e viveremos tempos muito interessantes na Terra. Eu queria lembrar vocês, para qualquer dúvida, vocês enviarem pelo e-mail contato@map.org.br ou assunto a Gênese, ou aqui nos comentários. O que der para se conversar nos comentários, fiquem à vontade. Queria agradecer também às pessoas que sempre deixam suas mensagens. Eu queria incentivar vocês a colocarem de onde vocês são, se forem do MAP, de que polo vocês são, pessoas do Brasil, pessoas do exterior, para a gente ter um retorno das pessoas que nos assistem. E agradecer muito àqueles que sempre deixam seus comentários. Bom, o nosso tempo hoje se foi. Esse assunto vocês podem ler na obra Caminho da Luz, na obra Exilados de Capela, de Edgar Armond, que também traz bastante informação. E nós, então, vamos virar essa página e nós, em breve, estaremos entrando no capítulo 14, Os Fluidos, que eu considero, para mim, na minha opinião, é o mais rico de toda a doutrina espírita de informações, inclusive sobre o corpo espiritual, sobre uma série de reflexões que nos ajudam a entender a vida espiritual. Então, eu agradeço muito a atenção de todos, fiquem com Deus, muita força para todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.